Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou Gabriel, da Brasel. Acho que alguns aqui não me conhecem. Hoje a gente vai ter um webinar super especial com a Tati, que é especialista em segurança dos alimentos, grande parceira aqui da Brasel, sobre um assunto que é super importante aqui para todo o setor. Então, eu também, como dono de restaurante, para mim é um dos pontos cruciais ali para a gente entregar o melhor do nosso restaurante ali para os nossos clientes, a gente ter segurança não só dos alimentos, mas segurança de empreender muito bem ali dentro do estabelecimento, sem risco para o consumidor, sem risco legal, sem risco de fiscalizações. E hoje, não sei se todo mundo conhece a Brasel, vou explicar rapidamente. A Brasel é uma associação dos bares e restaurantes, a maioria aqui é associado. A Brasel é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. A gente foi fundada há 38 anos atrás, a gente fez 38 anos semana passada. E a gente luta muito pelo setor, por melhores condições pelo setor, condições políticas, muitas vezes. A gente teve uma atuação muito forte durante a pandemia e agora também, durante toda essa nossa jornada, a gente sempre tem uma atuação muito forte, brigando por melhores condições para todo mundo que empreende, para o setor como um todo. E, é, e de um tempo para cá a gente vem trazendo alguns parceiros super legais, como a Tria agora, que é o nosso grande parceiro. A Tati hoje é a sócia, a diretora ali, técnica ali da Tria, e ela vai dar uma aula para vocês, vai explicar um pouco sobre o manual de boas práticas, ela vai trazer um pouco de conteúdo. Vou pedir para a Tati se apresentar e boa aula aí para todos. Olá, boa tarde, bem-vindos. A ideia hoje é a gente compartilhar um pouco do conhecimento, né, relacionado à segurança dos alimentos. Eu sou nutricionista, já me formei há 23 anos, sou proprietária aqui, diretora da Tria, consultoria e treinamento, uma empresa que já está aí no mercado também há bastante tempo. Na apresentação eu detalho para vocês um pouquinho do que a gente faz e também um pouco mais aí da minha área, da minha experiência, área de atuação. Eu me especializei, né, fiz uma pós-graduação em vigilância sanitária e atuo já todo esse tempo, aí há mais de 20 anos, nessa área de consultoria e treinamentos. Então, a ideia aqui é a gente aproveitar esse dia, esse momento de oficialização da nossa parceria, né, e também fazer o lançamento de um e-book que vai servir de roteiro para vocês, para atuar no dia a dia com a implantação das boas práticas e a segurança dos alimentos. A ideia hoje é trazer um pouco de informação relacionada a essas questões que são tão desafiadoras no dia a dia do empreendedor, né? Então, a gente sabe que tem tantas coisas para olhar, então como que a gente consegue ter um caminho, né? Quais são os passos principais, o primordial dentro da operação do restaurante que a gente consegue atuar e de forma mais leve, mais simples, enfim, a ideia é a gente compartilhar esse conhecimento hoje. É uma construção, então fiquem à vontade para mandando pergunta no chat, para conversando, enfim, tô disponível para a gente ter uma troca nesse período. Vou compartilhar então aqui a minha tela da apresentação. Opa, bora lá. Todo mundo está vendo a minha tela? Por favor, alguém me dá um toquezinho. Sim? Perfeito aqui. Ai, que bom. Então, a ideia hoje, como a gente já fez aí a primeira introdução, é falar um pouquinho sobre a segurança dos alimentos. Eu vou trazer essa definição de segurança dos alimentos, que também existe aí em alguns momentos, né, um olhar diferenciado, ou até o uso da terminologia. Então, como que a gente separa o que é a segurança alimentar da segurança dos alimentos, e conseguir trazer para vocês um pouquinho dessa parte que é um pouco técnica, mas acho válido sinalizar, né, e a gente utilizar o termo correto. Então, o Gabriel já trouxe aqui, né, a questão da parceria institucional. A gente, nessa parceria, trouxe diversos benefícios para os associados. A ideia é a gente conseguir trabalhar em parceria de uma forma mais leve, mais interativa, mais dinâmica. A gente sabe que tem a base da legislação, mas a gente conseguir levar isso de uma forma mais tranquila no dia a dia das operações, né? Então, estou super feliz com a parceria. Mais uma vez agradeço aí a confiança, não só do que a gente firmou de parceria que vai beneficiar os associados, mas do que a gente consegue construir como profissional quando a gente fala da implantação das boas práticas, né? O olhinho brilha aqui quando eu consigo visualizar e a gente consegue atender um cliente que realmente tem melhoras. Então,
para além das questões sanitárias, a gente pensar também no consumidor, né, que é o cliente final. Então, de que forma que a gente consegue contribuir com esse olhar, de uma forma mais tranquila, mais leve. O Gabriel já fez a apresentação da Abracel, né? Acho que todo mundo está aí ciente, né, dos benefícios de como serão associados, então eu vou passar esse slide, depois a gente pode também disponibilizar esse material, se quiserem agregar alguma informação aqui, fiquem à vontade também. Então, falando rapidinho da Tria, uma empresa de consultoria que está há 15 anos, né, no mercado. O nosso foco está relacionado a impulsionar os negócios de alimentação. A gente trabalha com indústria, com comércio, com serviço. A gente trabalha com segurança dos alimentos, gestão de produção e vendas, a parte de rotulagem, para quem trabalha com produtos embalados, né? E toda a parte que envolve os treinamentos, seja de atendimento em alguns casos, seja treinamento de boas práticas, manipulação adequada dos alimentos. E a nossa ideia, na hora da montagem da tria, né, da formação da tria, é olhar o estabelecimento, o negócio de uma forma contribuindo com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, mas de uma forma inovadora e dinâmica, né? Então, a gente trouxe como visão revolucionar os serviços de consultoria, de alimentação, então fazer de forma diferente do que hoje nossos concorrentes fazem, criar, nossa missão, criar valor e gerar resultados com uma abordagem mais humanizada e inovadora. Então, o nosso trabalho é muito no dia a dia com a equipe de colaboradores, com a equipe gerencial e muito de forma parceira com o empreendedor, com o empresário. E dentro do nosso nome, né, a gente trouxe os nossos valores. Então, transparência, respeito, inovação, e a gente trabalha bastante a questão do acolhimento. De que forma isso, né? No dia a dia do nosso atendimento, validando o conhecimento de quem está ali na operação, né? Então, quem conhece sobre o estabelecimento, quem conhece da operação do restaurante, quem conhece aquela produção, tem mais condições de trazer para a gente o dia a dia da operação. E nós vamos adaptando a legislação, ou de acordo com o escopo de atendimento, para essa finalidade. A gente trabalha com 3 pilares, então, aqui de uma forma bem dinâmica, bem rápida. Então, o nosso foco é ser suporte para o gestor, né, para o empreendedor, para que ele possa focar nas vendas, no atendimento ao cliente, ter mais disponibilidade de olhar o negócio de uma forma mais estratégica. A gente atua no dia a dia com a equipe de colaboradores, então, toda a parte de orientação, treinamento, para focar e garantir essa segurança dos alimentos e todos os processos de uma forma positiva para o consumidor. Então, a gente trabalha nessa tríade justamente para conseguir ser um suporte para o estabelecimento. E rapidinho aqui a minha apresentação, né? Então, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em vigilância sanitária, depois fiz uma outra pós-graduação em gestão de negócios, tenho 20 anos de experiência no segmento de alimentação. Trabalhei bastante com redes de fast food, e a gente trabalha hoje aqui na Tria também com algumas redes, na área de panificação e também nos restaurantes comerciais, restaurantes que a gente já tem de doceria, padarias, enfim, toda a parte que envolve os negócios de comércio e indústria de alimentos. Já atuei também no programa Alimentos Seguros, que é um projeto do Sebrae. Trabalhei bastante com pequenos empreendedores e isso me trouxe uma experiência, né, e senti um pouquinho de perto aí as dores dos estabelecimentos e o quanto isso é importante para um olhar para o negócio como um todo, né, e a gente encaixar o que é possível dentro de uma estratégia financeira, adequar em relação também à legislação, né, não ser só um olhar focado em leis, mas a gente também conseguir entender a dinâmica desse negócio, a operação e contribuir, né, de uma forma positiva aí com o crescimento. Eu escrevo para a revista Padaria 2000 já há bastante tempo, sou colunista da revista, trazendo essa questão das boas práticas de uma forma mais dinâmica e trazendo exemplos práticos mesmo do dia a dia, o que é possível ser implantado. Também faço parte do grupo técnico da ANR, uma associação também, e foi a minha primeira empresa que eu abri, foi em 2006, então, de lá para cá, eu tenho acompanhado o crescimento, né, da área de alimentação e feito parte aí de forma ativa do que envolve as questões sanitárias, com participação em grupos, com participação em eventos e contribuindo para o dia a dia ali e para o crescimento dessa área de atuação. Então, linkando aqui, né, a questão do conhecimento,
É essa a ideia desse momento, né? Dessa horinha aqui que a gente vai passar juntos. Essa parceria tem como finalidade compartilhar conhecimento e trazer para vocês quais os aspectos que são mais importantes no dia a dia da operação do restaurante. Então, o que a gente consegue hoje trazer, que é a base do nosso trabalho e da nossa atuação. Então, não tem como a gente falar sobre segurança dos alimentos e não abordar as legislações sanitárias, né? A gente não falar sobre o que rege, né, a nossa atuação. Então, hoje nós temos 3 formatos, né, 3 fontes de informação em relação às normas vigentes. Então, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que traz todas as recomendações das leis federais. Então, hoje depois eu vou citar qual é a norma que a gente aplica e atende. A legislação estadual, que está vinculada ao Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, e a legislação municipal, que está dentro da Coordenação de Vigilância Sanitária, a Covisa. Então, hoje nós temos essas 3 principais instituições, órgãos fiscalizadores que atuam no nosso dia a dia, que direcionam as legislações nos aspectos sanitários. Mas existem as leis complementares e fiscalizações complementares, como a do PROCON e o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Acredito que todo mundo também já conheça essas especificações, e eu vou citar aqui rapidinho para vocês quais são as bases, né, que eles também atuam. Fiquem à vontade para ir perguntando, tá, Bata? Se tiver alguma pergunta aí, pode me interromper, tá? Fique à vontade também. Opa. Então, dentro das legislações sanitárias, o que a gente trabalha hoje? A legislação federal, a 216 de 2004, é uma lei que está prevista para revisão esse ano, né? Já que vai completar aí 20 anos essa legislação, ela não contempla algumas coisas que foram mudando durante o decorrer do tempo. A legislação estadual, a CVS 5 de 2013, que é uma legislação ainda vigente para o estado de São Paulo, e a legislação municipal 2619, que é o que rege aqui dentro do município de São Paulo. Então, aqui tem o link de cada legislação, depois a gente compartilha a apresentação para vocês vão conseguir visualizar cada uma delas. Sempre as legislações municipais, elas sempre vão trazer mais detalhes dentro da orientação, considerando as especificações daquele município, né? Então, por exemplo, existe uma legislação municipal de Guarulhos, que tem algumas particularidades em relação à região, tá? Então, é importante sempre estar atento às publicações, tanto de informes técnicos, quanto de legislações aí da região. E além dessas legislações sanitárias, a gente também tem o Código Sanitário do município de São Paulo, o Decreto Municipal ou Estadual e Código de Defesa do Consumidor. Essas leis complementares, são o que o PROCON e a Polícia Federal, a Polícia Civil, utiliza dentro dessa abordagem do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. Então, eles vão utilizar esses 3 documentos, né, o Código do Consumidor como base principal, e depois o Código Sanitário também do município. Então, é importante que o Código de Defesa do Consumidor é obrigatório ficar disponível no estabelecimento, né, para o consumidor ter acesso caso tenha alguma dúvida, algum apontamento, e também o estabelecimento está ciente ali do que está escrito, né, de quais as previsões e quais os direcionamentos que essas legislações e esses códigos têm para o estabelecimento, de acordo com a aplicabilidade, modelo de negócio, né? E a partir dessa complexidade, né, esse desafio que a gente traz quando a gente fala de legislações, conversando com o Gabriel, né, com o time da Bruxelas, a gente pensou em montar um e-book. Então, a ideia surgiu de deixar um formato mais leve, não com termos tão técnicos, e trabalhar essa implantação de uma forma mais dinâmica, né, e vocês conseguirem visualizar exemplos e também trabalhando em cima de dicas dentro desse e-book de uma forma mais simples, para conseguir realmente ser possível a implantação. Então, trazendo também quais são essas responsabilidades do restaurante, né? Nós conversamos lá no comecinho, né, falando sobre a tríade, né, e o que a gente prevê aqui na tríade, qual é o nosso principal formato de atendimento, sempre pensando no gestor
com um olhar para o negócio, né, e a gente conseguir trabalhar em cima de um ponto específico dentro do estabelecimento. Então, quando eu falo que o gerente, o gestor está olhando para o cliente, está olhando no dia a dia para as vendas, e que ele consegue ali pensar em faturamento, né, em ganhar dinheiro, o nosso time, né, de consultores e o nosso trabalho ajuda esse estabelecimento nas questões relacionadas às boas práticas. Mas, independente da consultoria, de ter um apoio de um nutricionista fixo, que tem empresas que já têm, né, um trabalho bem interessante e importante de um profissional, é importante você ter ciência de quais são as responsabilidades do estabelecimento. A partir do momento que eu abri um CNPJ e ele tem um KNAI de restaurantes similares, lanchonete, pizzaria, algum KNAI relacionado à área de alimentação, eu tenho que saber quais legislações que eu preciso seguir para manipular de forma segura esse alimento. Então, dentro do e-book, a gente já traz essas orientações em formato de passos, eu vou projetar daqui a pouquinho para vocês, para ficar mais fácil e vocês conseguirem também visualizar quais são os desafios dentro do seu negócio, né? E conseguir focar naquilo que realmente, nesse momento, seria necessário. Então, essa é a carinha aí do e-book, assim que a Tabata vai disponibilizar para vocês por e-mail, né, o link para baixar o arquivo, o material. A gente fez de verdade assim com muito carinho, né, pensando nessa otimização e na facilidade do conteúdo ser aplicável no dia a dia. Então, vai ser nesse formato que vocês vão receber em PDF. E aí, trazendo um pouquinho desse contexto, né, a gente fala muito sobre segurança dos alimentos e a importância de todo esse processo para garantir a qualidade do produto. Então, o que seria essa segurança dos alimentos, né? É a forma que a gente tem de garantir para o consumidor a inocuidade desse alimento, ou seja, um alimento que eu consigo comer e que ele não vai causar nenhum tipo de desconforto para o consumidor, né? Então, por mais simples que pareça, né, quando a gente fala de qualidade, é muito comum, tanto a gente no dia a dia, quanto o time, né, de manipuladores, quem está ali no dia a dia da cozinha, pensar em qualidade na questão sensorial, né, no aspecto sensorial. Então, eu penso no padrão, eu penso em como esse alimento vai estar disponível ali para o consumidor, né, eu penso se ele está seguindo a ficha técnica, se ele está usando a decoração que a gente estipulou, mas essa qualidade que a gente, do aspecto sensorial, ela é extremamente importante, mas o cliente já pensa que dentro dela também está a segurança dos alimentos. Então, quando o cliente pensa, eu vou comer esse produto, eu quero o sabor, eu quero essa experiência positiva, e hoje a gente está falando de experiência em todos os sentidos, né? Hoje o cliente chega, ele senta, ele tira uma foto, ele quer trazer não é só experimentar o alimento, não é só consumir o alimento, né? Tem todo um preparo de buscar um local, de se sentir confortável, né? A gente está falando aí também de hospitalidade, não só dessas questões relacionadas à parte técnica, mas a partir do momento que eu consumo o alimento, que eu espero a qualidade dele, a segurança dos alimentos está inclusa. E eu acho que o nosso grande desafio dentro da nossa área de atuação com a alimentação e no dia a dia da operação é conseguir unir a segurança dos alimentos com esse olhar. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu vou produzir algum tipo de alimento, vou trazer um exemplo aqui de uma coxinha, por exemplo. Quando eu vou produzir uma coxinha no meu estabelecimento, eu vou desenhar esse fluxo de produção, o que eu espero, né? Eu espero uma crocância, eu espero um recheio cremoso, eu espero o que mais que eu espero de uma coxinha, né? O sabor, enfim. Quando eu vou olhar como técnica, eu vou avaliar esse processo, né? E é isso que a gente precisa no dia a dia avaliar. Como que eu vou descongelar esse frango? Como que eu vou fazer o desfiamento dele? Se vai ser manual, se vai ser numa batedeira, num processador, em que momento que eu vou, quais os utensílios que eu vou utilizar, eu vou fazer uma manipulação artesanal na hora de empanar, o que eu vou utilizar para empanar essa coxinha, né? Eu vou usar clara, eu vou usar gema pasteurizada, o que eu vou passar nesse alimento, qual a temperatura da fritadeira para que ela realmente fique uma coxinha saborosa. Esses pontos que eu citei são todos pontos relacionados à segurança dos alimentos. Então, por mais que estejam totalmente linkados aí com a qualidade, eu também, no meu processo, desenho essa inocuidade que a gente fala. Eu desenho a segurança dos alimentos.
Então, isso a gente pode dar o exemplo da coxinha, mas aí tem diversos, né, no nosso dia a dia. Um lanche que eu faça, que eu higienize os hortifrutis, né, o tomate, a alface. Então, essa etapa é um processo de boas práticas que vai garantir essa segurança dos alimentos. E todos esses processos estão vinculados às legislações sanitárias vigentes, tá? Então, isso tem uma base técnica. E aí, a gente, dentro desse book, a gente utilizou a legislação estadual, então a CVS 5, e a gente quis destacar quais são os pontos e melhorias estratégicas para a segurança dos alimentos, para ser suporte para o empresário, para o gerente, e que esse material também chegue aos colaboradores, é quem está ali no dia a dia dessa operação. E a gente desenhou, então, 7 passos, né? O 7 ficou desconfiguradinho ali. Formatação estrutural do estabelecimento seria o primeiro passo. Então, eu vou começar a pensar em montar um restaurante. Eu vou precisar, olhando o e-book, fazer uma análise da minha estrutura física. Quais são os pontos que eu preciso parar para pensar, né? Então, formatar a estruturação do local, organizar a pasta de documentação, que é um ponto super importante dentro da nossa área de atuação. Trazer para o colaborador qual é o papel dele dentro das boas práticas, então, de que forma o colaborador, quem está ali no dia a dia, contribui com a execução dos procedimentos. A higienização dos equipamentos móveis e utensílios. Quais os cuidados nas compras, recebimento e armazenamento dos alimentos. A manipulação segura dos alimentos e manual de boas práticas de POP. Então, a gente separou em 7 passos para a implantação das boas práticas, e é nesse formato que o nosso e-book foi construído. Tranquilo por enquanto, gente? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Vou continuando, tá? Qualquer coisa, fica à vontade. Então, dentro da formatação estrutural do estabelecimento, o que a gente vai pensar? No planejamento da estrutura física, né? O que é essencial dentro de uma edificação? Como que eu vou construir um projeto se eu estou começando um restaurante, uma reforma, ou eu estou, neste momento, abrindo o estabelecimento para minimizar o risco de contaminação cruzada, né? E como que eu faço um fluxo mais adequado? E como que a gente consegue fazer uma planta que também contribua para uma eficiência na operação e na minha produção? Então, para além da questão do alimento seguro, né? Então, tem um espaço que eu vou manipular, de que forma que eu consigo manipular nessa estrutura e ela também contribua para a segurança do alimento. Então, e a gente também fala aqui de produtividade, nessa eficiência da produção, porque a partir do momento que eu consigo separar os setores, que eu consigo deixar mais dinâmica essa estruturação física, eu consigo criar praças, né, de atuação ali dentro do dia a dia da cozinha, otimizando essa produção, facilitando o armazenamento do alimento, onde eu vou colocar cada praça para a saída do prato, ou se for no esquema de buffet, como que eu faço um abastecimento com mais facilidade, eu vou deixar a área de saladas mais próxima da porta, enfim, toda essa parte que envolve a estrutura física do estabelecimento, tá? Então, e otimizar, pensando também em produtividade. Eu fui mais rápida aqui, calma, vou voltar. E aí a gente vai para a parte da pasta de documentação, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos do que é obrigatório a gente disponibilizar para as fiscalizações, mas a ideia aqui é a gente conseguir trazer para vocês uma orientação de como montar essa pasta para receber uma fiscalização. Então, hoje a gente tem alguns exemplos aqui, né? O PGR, né? O programa que vai trazer toda a parte de mapeamento de riscos, o PCMSO relacionado às questões de saúde, os ASOS, né? Os exames dos funcionários, o atestado de saúde. Então, onde a gente vai orientar nessa montagem dessa pasta de documento, de tudo que é obrigatório. O que tem de divergente ou de complementar? Acho que complementar seria a palavra correta. Quando a gente, dependendo do KNAI do estabelecimento e da sua classificação econômica, a gente tem mais exigências, dependendo do que o estabelecimento preconiza ali dentro do KNAI. Então, se eu tenho um KNAI
de restaurantes similares, eu tenho uma orientação, vamos dizer assim, mais básica em relação aos documentos. Mas eu também trabalho com eventos, eu preciso agregar alguns documentos quando eu vou dispor desse evento fora do meu restaurante. Ou se eu sou uma indústria de alimentos, eu tenho outros documentos complementares, como rastreabilidade, por exemplo, que eu preciso ter todo um controle de todos os ingredientes que eu estou utilizando na minha produção. Então, essa parte de documentação, ela tem um detalhamento maior dentro da legislação e está relacionada ao tipo de operação. E aí, a gente já tem aqui, junto com essa possibilidade, né? Eu coloquei um Vem Aí, que acredito que a gente em breve consiga anunciar para vocês aí para o mês que vem, né? Para março, na verdade, pós-carnaval, uma palestra sobre como montar a pasta de documentação obrigatória. Então, assim que a gente agendar, fiquem de olho acompanhando aí as redes sociais, tanto da Tria como da Bracel, que aí a gente vai divulgar para vocês essa palestra, porque aí a gente consegue especificar, detalhar um pouquinho mais. No e-book já vai ter uma orientação básica e o link para a agenda, para que a gente em breve se reencontre para falar só sobre documentação, porque é um assunto que merece aí essa atenção. Então, a partir do momento que eu monto a pastinha da documentação, a partir do momento que eu recebo um fiscal, eu já tenho ali todos os documentos que esse fiscal precisa e também deixar tudo mais organizado possível, independente da fiscalização, seja sanitária ou de outros órgãos fiscalizadores. E a gente vai para o terceiro ponto, o terceiro passo ali dentro do nosso e-book, que é o papel dos colaboradores nas boas práticas. Sem dúvida nenhuma, essa missão, né, de fornecer um alimento seguro está totalmente relacionada ao nosso time, no nosso dia a dia, né? Então, as pessoas que estão ali no dia a dia manipulando o alimento, eles executam as atividades que a gente precisa fazer para garantir esse alimento seguro. Então, é importante esse conhecimento, é fundamental o treinamento e todo esse suporte e orientação para esse colaborador. Então, a gente traz ali quais são os aspectos básicos para esse colaborador, qual o treinamento obrigatório para esse colaborador, previsto em legislação, para que as pessoas tenham a informação para conseguir executar, né, de forma adequada a manipulação dos alimentos. E quando a gente fala de higiene, né, a gente está falando de procedimento básico, né, da nossa rotina doméstica, né, então a gente tem uma referência doméstica em relação à higiene, mas quando a gente está dentro do estabelecimento, dentro de uma operação de restaurante, existe ali os critérios determinados pela legislação, sempre com o objetivo de evitar, né, as contaminações, inibir surgimento de pragas e proporcionar um local agradável, seguro, para o colaborador e também para os clientes, né? Então, dentro do aspecto de higiene de equipamentos, motos e utensílios, a gente traz os conceitos de limpeza e de higienização, desinfecção, né? Qual é o passo a passo para esse procedimento de higienização correta, quais os produtos de limpeza que a gente precisa utilizar para garantir que esse ambiente realmente está trazendo uma segurança, né, para manipulação adequada, quais os critérios que a gente utiliza ali no dia a dia para fazer uma higienização adequada do ambiente e, consequentemente, garantir um ambiente seguro para essa manipulação. Dentro dos cuidados das compras, recebimento, armazenamento do alimento, o que a gente trouxe? Todos os processos, desde a escolha da matéria-prima, dos insumos, dos fornecedores, que são etapas extremamente importantes desse processo, porque quando a gente fala de qualidade, né, a partir do momento que eu tenho uma matéria-prima, que eu tenho uma garantia de qualidade com fornecedor homologado ou com referências de mercado, e que eu sei que ele segue esses critérios de boas práticas, eu estou trazendo um alimento para dentro do meu restaurante com mais qualidade, né, e com mais condições de um procedimento e de uma continuidade desse processo. Então, porque para a gente ter um problema de intoxicação alimentar, são diversas etapas com falhas no processo de manipulação. Então, se eu tenho já um ingrediente que me traz essa credibilidade, essa segurança, eu no dia a dia também, mantendo os meus processos corretos, eu consigo minimizar esse risco de contaminação. Então, é uma etapa super importante, a gente traz
nesse aspecto, tudo que envolve o armazenamento do alimento, então a identificação do produto, etapas de pré-preparo, de salgue, descongelamento do alimento, passo a passo de higienização. Então, essa manipulação também é correta no dia a dia da nossa produção dentro do estabelecimento do restaurante. Então, trazendo desde o fornecedor quais os critérios que eu vou trazer, que a gente chama de homologação, né? A partir do momento que eu vou comprar dele, por que eu confio para comprar dele? O que ele tem de referência de mercado? É um lugar que eu já visitei? Eu compro de um açougue, o que eu preciso olhar de básico quando eu vou comprar dele? Eu vou fazer uma visita? Então, a gente traz um pouquinho desses aspectos também aí nesse tópico, nesse passo. E aí, quando a gente fala da manipulação segura dos alimentos, né, etapa de pré-preparo, preparo, toda a parte de distribuição, que é a parte mais do dia a dia mesmo da nossa operação, que está totalmente relacionada a um manipulador, né, que está totalmente relacionada à equipe de colaboradores. Como que a gente cuida de uma forma redobrada, que a gente colocou aqui, né? Quais as etapas que a gente consegue realmente minimizar a presença ou eliminar a presença dos micro-organismos que podem ocasionar um problema de intoxicação alimentar. Então, dentro do e-book é o maior espaço ali dentro do nosso material, onde a gente consegue colocar com detalhes para vocês, com dicas, em que momento eu tenho que monitorar a temperatura dos equipamentos, como que eu monitoro a temperatura dos alimentos, como que eu faço um resfriamento desse alimento de forma adequada, onde que eu posso, como que eu utilizo esse termômetro para monitorar, então, que ele precisa também ter um lado de calibração, tem essas dicas e esses modelos dentro do nosso material, tá? Para deixar bem simples e para todo mundo conseguir utilizar no dia a dia. E aí a gente vai aí para o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados, né, que é o tópico 7, né, o último passo do nosso manual. Do nosso e-book, o que a gente trouxe aqui para vocês, né? A obrigatoriedade desses documentos para a operação, então é previsto nas legislações sanitárias que esse manual é obrigatório e ele tem que transcrever todas as etapas de manipulação do estabelecimento. Desde a parte estrutural, do que a gente começou falando aqui, e todos os procedimentos que envolvem a manipulação desse alimento. A parte de controle de pragas, que é a empresa que faz a injeção de caixa d'água. Então, ele é um registro do que seu estabelecimento faz para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. Então, você transcreve, né? Você faz ali um manual com o passo a passo, considerando a sua operação. Então, se eu tenho um restaurante, eu vou desenhar um manual de boas práticas personalizado para a minha operação. Se eu tenho uma hamburgueria, eu vou desenhar esse manual de boas práticas, considerando ali todos os ingredientes, a minha operação, a minha estrutura física. Eu tenho câmara, eu tenho freezer, eu chamo ali a minha área de chapa, eu chamo a minha área de pista fria, pista quente. Então, ali é a forma de descrever o seu estabelecimento considerando a legislação e o que você está adotando de práticas para minimizar o risco de contaminação dos alimentos. E os procedimentos operacionais padronizados, nós temos os procedimentos obrigatórios, né, dentro da legislação, e a gente também especifica quais são os obrigatórios e traz modelos de planilhas. Por exemplo, eu tenho um POP obrigatório de higienização de equipamentos, mas como que eu comprovo que eu faço o que está descrito no POP? Eu tenho uma planilha de monitoramento de higiene. Eu tenho uma escala de limpeza e eu tenho uma verificação se essa limpeza, de acordo com o agendamento, foi realizada. Então, esses documentos que são obrigatórios, eles precisam estar disponíveis para os órgãos fiscalizadores, mas eles devem ser um guia do dia a dia de vocês dentro do restaurante. E quando eu falo do dia a dia, é para estar assim na mão do manipulador. É aquele manual que vai estar sujo, o copo que vai estar sujo, não tem problema. Mas é que está utilizando esse documento para o dia a dia. Geralmente, quando o local tem um manual de boas práticas dos POPs, é muito comum que a fiscal, né, a autoridade sanitária, quando chega, que ela pede esse documento e ela pode fazer toda a etapa da fiscalização seguindo o manual,
Primeiro que se tiver personalizado para o seu restaurante, otimiza esse acompanhamento também pela autoridade sanitária. Então, ela vai acompanhar uma higienização de hortifruti, ali já vai estar falando qual o passo a passo da higienização, que produto que você utiliza, se é água sanitária ou se é um produto específico, qual a solução, qual a diluição que você faz, a proporção de águas para ter a solução clorada, a etapa de enxágue, como que você faz, se você higieniza e já armazena, se você higieniza e transporta, então, ou acondiciona na geladeira, quanto tempo que fica de validade, então o manual vai trazer todo esse detalhamento e ele pode servir de guia para uma fiscalização. Por isso que é tão importante que esse documento seja personalizado para o local. A gente vai disponibilizar para vocês o link, né, através do e-mail, que foi o que a Tabata colocou aqui para a gente no chat, para vocês conseguirem baixar um e-book, mas a gente tem um tempinho aqui para dúvidas, então eu vou parar de compartilhar, para eu conseguir ver vocês. E fiquem à vontade, podem, se quiser, agora é uma oportunidade da gente trocar aqui. Quer perguntar alguma coisa via chat ou ligar aqui o microfone e perguntar, estou à disposição. Então, o treinamento da equipe, a gente consegue fazer, tem uma pergunta aqui no chat, né? Como é feito o treinamento da brigada e de quanto tempo? O treinamento de boas práticas, ele pode ser feito anualmente, mas o que a gente orienta é que sejam feitos treinamentos ombro a ombro, né? Treinamento on the job, além do treinamento de boas práticas de forma anual. E todas as vezes que entra um novo colaborador, é interessante que ele passe pelo treinamento de boas práticas. Então, geralmente a gente faz na contratação e depois faz no dia a dia, de acordo com aquela especificação da atividade. Então, uma pessoa que vai trabalhar na praça de saladas, é obrigatório um treinamento de higienização de hortifruti. Então, a gente faz esse treinamento como on the job. Então, faz o passo a passo da higienização junto, acompanha, até para que a pessoa faça na prática, né, esse treinamento. Aí sempre lembrando que qualquer treinamento é interessante e obrigatório, na verdade, o registro numa lista de presença pode ser um modelinho simples, você coloca o nome do colaborador, qual a função dele, pede para ele assinar e que eu mantenha esses registros de treinamento na pasta de documentação. O código sanitário, ele não tem uma pergunta aqui. Francivaldo, obrigada pela pergunta. O código sanitário é obrigatório no estabelecimento? Não. O código sanitário, ele é utilizado pela vigilância sanitária. Então, assim, você pode ter no formato online, se você quiser, a especificação, por exemplo, de cálculo de multa vai estar no código sanitário, tá? Está disponível lá. Então, se você tiver alguma dúvida de como a vigilância sanitária atua, no código sanitário tem os direcionamentos, mas não é obrigatório você descrever ou manter disponível, não. Valesca, só queria parabenizar, não sou do estado de São Paulo, sou de Pernambuco e vou direto em todos os aspectos, sou nutricionista e consultora de alimentos. Ah, uma colega de profissão. Sucesso aí nas suas consultorias, Valesca. Obrigada por parabenizar aqui, é o nosso momento junto. Como proceder quando temos fiscalização? O que a gente, perguntado Gabriel, o que a gente costuma perceber é que todas as vezes que chega uma autoridade sanitária e a gente já tem uma pasta de documento estruturada, a gente tem conhecimento de quais são os gargalos de dentro da operação, porque quem está no dia a dia sabe quais são as dificuldades, né? Então, vou citar uma aqui, identificação de produto. A gente sabe que identificar produto com a variedade de ingredientes que a gente tem numa operação de restaurantes é um gargalo. Então, eu já sei que essa é uma dificuldade comum para os restaurantes. Então, eu tenho que estar mais atento com o meu time para esse olhar. Mas se você conhece a sua operação e já sabe quais são as dificuldades, você já sabe, naquele momento da fiscalização, o que pode vir, quais são as orientações que ela pode te passar. Então, eu tenho um manual, eu tenho uma pasta de documentação, eu já consigo, naquele momento, falar com a autoridade sanitária com um pouco mais de conhecimento,
se eu tenho um relatório, né, de um profissional, como a Valesca, por exemplo, falou que ela faz consultoria, como que eu uso esse relatório para incluindo essas melhorias e realmente executando o trabalho, a orientação que o nutricionista orienta e passa para o meu estabelecimento. Então, se eu faço um curso, ou no nosso caso aqui, eu leio o e-book, eu sei que eu não tenho um termômetro, por exemplo, que eu precisaria comprar um termômetro para monitorar a temperatura dos alimentos, eu já sei que isso é um gargalo da minha operação. Então, ter o conhecimento e ter acesso à informação, acho que é o primeiro ponto para conseguir atender bem uma fiscalização. E depois, esses pontos que eu falei para vocês, ter uma boa pasta, uma pasta organizada de documentos, o manual de boas práticas e o time treinado. Eu acho que esses 3 pontos seriam os principais, assim. Mas aí tem aí o e-book trazendo todos os 7 passos que eu entendo que seria interessante dentro do processo do restaurante. Marcela, parabéns pela live, sou consultora de alimentos aqui em São Paulo. Ai, bem-vinda, Marcela. Colega de profissão também. Gente, alguma outra dúvida? Fiquem à vontade. Essa é a ideia mesmo, né? Que a gente consiga ter essas trocas, assim. Acho que depois de acessar também o e-book, a gente vai ficar disponível caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, fica à disposição também para a gente trocar, especialmente aí com as colegas de profissão, né? Todo mundo que atua dentro da área de alimentação. Essa troca também é super importante. A ideia aqui é a gente compartilhar esse conhecimento, levar de uma forma simples, né, todo o material e conseguir cada vez mais conscientizar, né, a importância das boas práticas de segurança dos alimentos. Eu falei lá no comecinho, né, que a gente utiliza a segurança dos alimentos para esse termo relacionado às questões do dia a dia, das boas práticas e da qualidade desse alimento. E a gente também tem o termo segurança alimentar, que é a disponibilidade desse alimento para as pessoas de forma geral, e aí como medida de saúde pública mesmo. Então, aqui a gente vai trabalhar bastante esse lado da segurança dos alimentos. Gabriel, quer complementar alguma coisa? Tabata? Se, Tati, queria agradecer o pessoal, todo mundo que esteve aqui na live. Queria agradecer especialmente você, o conteúdo. Eu acho que é um tema que mostra o quanto que é desafiador você ser dono de um estabelecimento de alimentação fora do lar, seja um bar, um restaurante, e aquele negócio que às vezes a pessoa pensa, eu sei cozinhar muito bem, mas tem uma complexidade que às vezes a pessoa não precisa fazer sozinha. Você pode contar com uma consultoria, você pode ter um auxílio que muitas vezes é muito mais, você consegue ter muito mais segurança ali do seu negócio. Então eu queria agradecer esse book que a gente vai mandar para o e-mail de todo mundo entre hoje e amanhã. E queria agradecer a todo mundo e obrigado, especialmente para você e para a Tria, tá, Tati. Obrigada, é um prazer a gente estar aqui nessa parceria. Nós temos condições especiais aí para os associados, né, dentro da nossa atuação. Então, fico aqui disponível no e-book, vai estar também o link do meu contato, então fico à disposição para a gente conversar e fazer uma proposta, enfim, trabalhar em parceria, que é fazer uma coisa que eu amo fazer, que é trabalhar no dia a dia dentro das operações, e a gente sabe que é desafiador, acho que dentro do e-book a gente está escrevendo isso na finalização, né? O como é desafiador trabalhar na área de alimentação, ainda mais, né, ainda nesses últimos anos, né, tudo que a gente tem passado aí, pandemia e pós-pandemia, ainda se alguns estabelecimentos ainda se estruturando financeiramente, e a gente considerar isso, né? Eu acho que hoje não dá para trabalhar com consultoria focando só na questão técnica, né? Eu acho que o nutricionista, o nosso trabalho, o consultor, ele precisa ampliar a visão para o negócio como um todo. Então, olhar junto com o empresário quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia, que é além da questão das boas práticas, e mesmo que a gente não possa diretamente contribuir, porque tem questões que são muito do negócio, financeira do negócio, mas como que eu consigo otimizar ou trabalhar as criticidades daquele ponto que envolve segurança dos alimentos e boas práticas. Então, porque fala assim, chega o consultor, ele começa a agregar vários custos, o que realmente precisa ser feito, né?
daquele cenário é realmente importante? O que eu consigo levar como consultora para contribuir com o crescimento desse negócio, né? Então, eu acho que está linkado com o desafio do empreendedor, mas também o desafio do profissional. Eu acho que a gente já precisa de uma movimentação, né? E isso é uma coisa que eu também converso bastante aqui internamente, do nosso olhar do nutricionista ser além das questões das boas práticas. A partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo dentro dos negócios, quais são as tendências, quais são as dificuldades, né? O que a gente tem da área como um todo, né? E a gente tem aqui uma fonte de informação de tudo que está acontecendo, né? Que é a própria associação. Então, como que a gente consegue utilizar isso de uma forma positiva para quando a gente chega no estabelecimento, né? Eu acho que só o olhar técnico não é o suficiente mais, né? Então, fica aqui o desafio, né, para todos nós, de conseguir, especialmente as colegas que também atuam com consultoria, de ampliar esse olhar, né? De olhar como um negócio e não só a fatia que envolve a nossa atuação, porque aí acho que a gente consegue ter mais leveza na nossa atuação. E aí quando a gente chega, o pessoal não corre, sabe? Muito comum, né? Ah, chegou a nutricionista. Acontece. Então a gente E trabalhar. Tati, eu queria. Não, é só complementar. No restaurante, existia um restaurante antes de ter uma consultoria dos alimentos e um restaurante depois, quando eu falo em organização dentro do meu restaurante. Então, os próprios funcionários começam a entender a importância disso e muitas vezes você consegue, no meu caso, eu consegui economizar porque eu tive mais organização, eu tive mais processos ali dentro. Então, muitas vezes, seu restaurante está você não é que esteja largado, mas não está nas conformidades ali do dia a dia e uma consultoria ela te ajuda a ter essa organização. Então você acaba economizando um pouco mais dentro, você começa a seguir mais as fichas técnicas, você começa a seguir mais os protocolos para você estar dentro uma consulta que vai chegar aqui a cada semana ou a cada 15 dias para dar uma olhada e checando se o restaurante está realizando as boas práticas. Então, parabéns pelo conteúdo. Agradeço Obrigada, novamente aí a todos que estão presentes online. A obrigada a gente vai mandar todos. depois o link também ficou gravada a apresentação. Mandem para amigos, colegas que você acha que faça sentido esse conteúdo. E obrigado, gente. Aí a gente marca a Obrigada, gente. próxima. Até breve. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.